Bom dia a todos os alunos do quarto e quinto período de Ciências Contábeis da Faculdade Multivix Cariacica, matéria de Direito Tributário. Bom dia também a todos os colegas que possam estar assistindo esse vídeo. Pessoal, dando seguimento ao emento do curso, nessa aula nós vamos trabalhar os impostos, ok? Então, nós já apresentamos ao longo do curso a teoria pentapartida, né? Que é o entendimento do STF, combinado com o Código Tributário Nacional, que fala das 5 espécies de tributos do direito brasileiro: taxas, empréstimos compulsórios, os impostos, contribuição de melhoria e as contribuições parafiscais ou paraestatais. Então, são 5 a espécie de tributos do direito brasileiro. E na aula de hoje, em especial, nós vamos tratar dos impostos, ok? Os impostos que são aplicados têm como ente, né, que pode cobrar tanto em nível federal, estadual, quanto municipal, ok? Só que quando a gente fala nos impostos, uma característica importante dos impostos que se diferencia dos demais tributos do direito brasileiro é que os impostos, o fato gerador dele, ou seja, aquilo que inicia, que impulsiona, né, a existência de um fato jurídico que será tributado pelo Estado após esse lançamento. Então, o fato gerador dos impostos, né, ele é independente de qualquer atividade estatal específica. O que quer dizer isso? Quando a gente estava conversando lá a diferenciação desses tipos de tributos, né, apresentando o conceito de cada um, nós vimos que alguns tributos, exemplo, as taxas, nós temos uma contraprestação direta de uma atividade estatal diante da cobrança daquele tributo. Então, na cobrança da taxa, entende-se que o contribuinte está adquirindo um benefício e o Estado, diante desse fato gerador vinculado à atividade, irá cobrar esse tributo. Já os impostos, não. O fato gerador, ou seja, aquilo que impulsiona a cobrança desse tributo, ela é independente deste tributo. Então, ou seja, eu não tenho uma atividade do Estado específica para fazer essa contraprestação para que haja estes tributos, ok? Esse tributo que é o imposto. Então, o imposto, o fato gerador dele não é vinculado a uma contraprestação, uma resposta, né, prestada pelo Estado, diretamente a esse tributo. Ele pode ser cobrado pelos 3 entes da federação, a União, os estados e os municípios. A título de memorização, como é que a gente pode diferenciar os impostos federais, estaduais e municipais? Ou seja, lá nos impostos federais, são os que temos mais espécies de impostos federais, que são 5. Já os estaduais e municipais são apenas 3. Então, nós vamos começar falando dos impostos municipais e depois estaduais para podermos chegar até os impostos federais. Então, seriam 5 federais, 3 estaduais e 3 municipais. Perfeito? Então, vamos lá. Coloca no caderno de vocês: impostos de competência do município. 3 setinhas. Primeiro imposto, IPTU. Terceiro, ISS. Segundo, ISS. E terceiro, ITBI. IPTU, Imposto sobre Propriedade Predial, Territorial, Urbana. Imóvel, ok? O ISS é o Imposto sobre Serviço de qualquer natureza. Então, é aquele imposto que vai ser pago por aquele prestador de serviço formal, desde o empresário individual até o empresário de grande porte. E o ITBI é o Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Imóveis. Então, ou seja, quando essa transmissão de um bem imóvel, deste patrimônio, dessa pessoa física ou dessa pessoa jurídica, é transferida para uma outra pessoa física, essa transferência indevida é o imposto do ITBI, Imposto de Transmissão Intervivos, para bens
móveis, ok? Então, lembre-se, o município são 3, ISS, IPTU e ITBI, transmissão entre vivos. Se o município está com o ITBI, logo o Estado, que também tem 3 impostos, também ficará com o ITCMD, ok? Então, com relação aos estados, nós temos o ITCMD, o ICMS e o IPVA. Então, ITCMD, ICMS e IPVA, ok? Então, o ITBI, Imposto entre Vivos, é diferente do ITCMD, porque o ITCMD é uma transmissão sobre causa mortes e doação, ok? Então, quando eu estou falando de um imposto de transmissão de bens causa mortes ou por doação, ok? Eu estou falando do ITCMD. Mas como assim, Paigel? Aqui a doação ela é ITCMD, mas de ITBI você falou que é o imposto intervivos de transmissão. Porque, veja, o ITBI, gente, que é esse intervivos, ele só vai se operar para aquelas transmissões onerosas, ok? Então, onerosa é quando tem o pagamento. Já tem uma classificação para vocês com relação ao ITBI. O ITBI é a transmissão de bens imóveis intervivos, mas desde que seja oneroso, porque se for doação, eu vou estar lá no ITCMD, que é o imposto estadual, ok? E os demais IS, que são 5, nós vamos ficar com os impostos federais, ok? E aí nós temos, com relação aos impostos federais, que são esses 5 impostos, nós temos imposto de renda, imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre produtos industrializados e o imposto sobre o comércio exterior, que fecharia esses 5 impostos da União. Então, imposto de renda, imposto de importação, imposto de exportação, imposto de comércio, ok? E o imposto sobre produtos industrializados, que é o IPI. Perfeito? Na verdade, sobre comércio são os impostos sobre operações financeiras, também chamados de IOF. Então, esses são 5 impostos estaduais. Perfeito? Vamos bater aqui de novo. Impostos municipais são o IPTU, ITBI, Vivos e o ISS Serviço, ok? Imposto estadual, nós temos o ITCMD, causa mortes, ICMS e IPVA. Já os federais, nós temos o imposto de renda, que é o mais conhecido, imposto de importação e imposto de exportação, imposto sobre operações financeiras, que é o IOF, e o imposto sobre produtos industrializados, que é o IPI. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Vamos colocar a característica de cada um destes impostos, começando pelos municipais, passando pelos estaduais, e aí vamos chegar aos impostos federais. Beleza? Então, vamos lá. Quando eu falo em impostos municipais, o primeiro deles é o IPTU, que é mais conhecido pela gente, ok? Então, esse IPTU é um imposto de competência dos municípios, ok? Essa função desse imposto é para fins fiscais, ok? De fiscalização com relação aos objetos patrimoniais, ok? Sobre esse bem imóvel.
E quando a gente fala em, então, competência dos municípios, com relação à função fiscal, ok? De fiscalização da lei Poder Executivo, o fato gerador é a propriedade ou o domínio útil ou a posse de imóvel, ok? Então, se eu vou pagar o fato gerador que vai ter o lançamento deste tributo, do imposto, é a propriedade urbana, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, ok? Por qualquer forma que seja essa posse desse bem imóvel. Então, será o fato gerador essa pessoa de pagar este IPTU, ok? Com relação à alíquota de cobrança desse IPTU, ela é uma alíquota livre de determinação dos municípios, e aí a própria Constituição Federal e o Código Tributário Nacional, eles não determinam qualquer limitação para a cobrança da alíquota do IPTU. Lembrando que a base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel, ok? O contribuinte, então, como o fato gerador é você ter a propriedade, o domínio útil, né, ou a posse de qualquer forma desse bem imóvel, o contribuinte vai ser esse proprietário do imóvel ou esse titular do domínio ou da posse, ok? Aqui nós estamos falando da posse porque, gente, nós temos aí a situação do uso capião, ok? E aí eu posso estar falando de uma posse mansa, pacífica, duradoura, que enquadraria nesse IPTU, e essa pessoa que tem essa posse, ela tem ali a obrigação, a possibilidade de estar pagando, contribuindo com este imposto, porque ele tem como fato gerador essa posse desse bem imóvel, perfeito? E o lançamento, qual é a forma de lançamento? É de ofício, ok? O próprio ente, de ofício, já emite a cobrança deste tributo, ok? O outro tributo, vamos falar que é o ISS, que ele é mais simples, que é o Imposto sobre Serviço, ok? Também de competência dos municípios, também de competência de função fiscal, e o fato gerador, como o nome já diz, é a prestação de serviço de qualquer natureza, de caráter profissional. Então, esse profissional aqui, grifem e leia artigo 966 do Código Civil e seguintes, que tratam dos empresários do direito civil brasileiro, ok? Então, esse empresário que tem essa atividade formal, desde que seja microempreendedor até que seja um grande empresário, ele terá que pagar, poderá pagar o imposto de ISS. Veja, o fato gerador é a prestação de serviço. Então, pouco importa que eu tenha estabelecimento físico ou não, ok? Aqui as alíquotas do ISS, diferente do IPTU, a própria Constituição, né, limita os valores que podem, as alíquotas que podem ser aplicadas sobre o ISS. Né? Lembrando que esses impostos, eles têm uma repartição desse valor entre os entes da federação. Então, há um controle, no caso do ISS, para a Constituição determina essas alíquotas proporcionais que podem ser cobrados, ok? E a base de cálculo, que no IPTU é o valor venal do imóvel, aqui é o preço do serviço prestado, ok? O valor do serviço, sobre o valor do serviço, eu vou ter cobrado esse tributo, ok? E o contribuinte é aquele trabalhador autônomo ou a pessoa jurídica que prestou aquele serviço. Então, desde o pequeno empresário ao grande empresário. Diferente do IPTU, que o lançamento, a cobrança, coloquem assim, é feita de ofício pelo ente público, o lançamento no ISS é por homologação. Por que por homologação? Porque eu vou fazer o lançamento dessa nota, eu vou emitir essa nota fiscal, vou fazer todo o cadastramento dela, e após, né, a homologação do estado do recebimento, haverá a cobrança deste valor, ok? Então aqui eu tenho a homologação, ou seja, o estado concordando com este valor que eu estou tributando sobre o meu serviço, sob pena depois dele vir cobrando o valor restante sobre esse serviço eventualmente tributado de forma errada. E, por fim, nós temos o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis entre Vivos. Competência também dos municípios,
função predominante fiscal. Então, veja, a gente fala de função fiscal, por quê? Porque eu não tenho fato gerador direto à cobrança desse imposto, como característica. Então, eu não tenho uma melhoria, como aconteceu uma melhoria direta para aquele bem imóvel, eu não tenho um serviço sendo prestado direto, como no caso das taxas. Então, a função é meramente fiscal, ok? O fato gerador é essa transmissão inter vivos, ok? De qualquer forma onerosa, ok? A qualquer título, mas de forma onerosa, perfeito? Então, aqui eu tenho ITBI para transmissões onerosas. As alíquotas também são fixadas pelos municípios, sem qualquer aqui limitação por parte dos entes da federação, da Constituição e Código Tributário Nacional. E a base de cálculo é o valor venal dos bens que vão ser transmitidos, ok? Aquele valor da transmissão é que vai ser cobrado esse TBI. O lançamento é feito aqui mediante declaração do contribuinte, mas aqui também pode ser a cobrança do ofício pelo ente municipal, ok? Então, ITBI e IPTU, alíquotas sem limite, sem fixação na Constituição, Código Tributário Nacional, competindo aos municípios fixar essa alíquota. Já o ISS, eu tenho essa limitação por conta da Constituição Federal e o próprio Código Tributário Nacional. Perfeito? Passamos agora para os impostos estaduais. Então, o primeiro deles, já vamos trilhar aqui, é o ITCMD, que essa transmissão causa mortes e por meio de doação. Então, a competência do ITCMD são 12 estados. Então, leia-se também aqui, gente, o Distrito Federal. Que o Distrito Federal ele vai ter a competência de cobrar os impostos estaduais e municipais, porque esse ente da federação ele é um ente híbrido entre estados e municípios. Então, a competência aqui dos estados e do Distrito Federal, a função também é fiscal, ok? O fato gerador, essa transmissão causa mortes de propriedade, ou seja, herança, ou por meio de doação, ok? Então, aqui, esse bem imóvel não tem aqui a necessidade de ser oneroso, como no ITBI. As alíquotas são fixadas pela União, ok? Então, não são os estados que vão determinar essas alíquotas, ok? Mas os estados também, eles dentro desses limites, eles podem fixar a sua alíquota de ITCMD, ok? Então, eu tenho os limites máximos e mínimos que a própria Constituição, né, ela vem estabelecer, o Senado Federal, mas os estados eles podem, dentro desses limites, fixar suas alíquotas. Como a gente sabe, o estado de São Paulo é um valor diferente aqui do Espírito Santo, que é diferente de Minas Gerais, e aí isso aí causa um custo nessa transmissão, nessa doação, ou até mesmo nessa herança, ok? Base de cálculo, então, vai ser exatamente o valor de mercado do bem, que é a transmissão. Então, o valor que está sendo, esse valor, então, desse bem, desse espólio, desse inventário, vai ser feito o levantamento desse valor, ok, do bem, e em cima desse valor, ou no caso de doação em cima do valor, vai ser fixado esta obrigação. E aqui, quem é o contribuinte, no caso? O espólio, né? São aqueles que vão herdar toda essa herança. E no caso de doação, como eu estou falando de ato intervivos, qualquer um, ou seja, eu tenho tanto contribuinte direto e indireto, no caso de doação, eles vão ser responsáveis por adimplir com o pagamento deste tributo, ok? Aqui também, assim como no ITBI, o lançamento é por declaração, mas em caso de omissão, o fisco estadual pode também fazer o lançamento de ofício, ok? O ICMS, que é o mais conhecido dos impostos estaduais, eu tenho a competência dos estados, né, na hipótese de incidência de o quê? Dessa circulação de mercadorias e serviços. Aqui eu estou falando de serviços de transporte, de carga, de mercadorias, também são cobrados pelo ICMS, ok? Então, quando eu falo no fato gerador, é qualquer circulação, ok? De mercadorias
Então, ou seja, se eu estou falando dessa circulação de mercadorias, eu estou e de transporte interestadual e intermunicipal, então o ICMS, eu estou falando da transmissão de mercadorias e serviços de transporte. Então, o transporte de mercadorias intermunicipais e interestaduais, que vão ser de cobrança do ICMS. Agora veja, Pajé, eu tenho uma atividade que ela tem tanto a mercadoria como a prestação de serviço. Então, nesse caso, vai ter que ser destacado pelo contador aquela parte que é serviço, e aí vai ser tributado pelo município, e a parte que é produto, para que essa sim possa ser tributada pelo ICMS do Estado, ok? Sob pena de pagar uma tributação maior ou de forma errada. E aí as alíquotas vão ser de acordo com a operação de cada estado, ok? E aí é livre, né, essas alíquotas, tanto é que os estados podem colocar uma alíquota zero para poder trazer alguns investidores para aquele estado, ok? Em geral, aí eu estou falando de 18%, variando sempre de 7% a 12% as alíquotas cobradas de ICMS, ok? A questão do porte tributário também é muito importante, ou seja, se eu for lucro real, lucro presumido, se eu sou simples nacional, tudo isso vai variar dentro dessas alíquotas, ok? Então, aqui eu estou falando de lançamento pelo contribuinte também, por declaração do contribuinte, mas havendo omissão, né, que é aí que entra o trabalho do contador, pode ser efetuado também de ofício pelo Estado, pelo Estado, ok? Vamos seguindo, nós temos o terceiro imposto, que é o IPVA, que é o Imposto sobre Propriedade de Bens Imóveis, no caso, os automóveis, ok? A alíquota do IPVA, ela é fixa, ok? Então, eu tenho uma alíquota fixa para a cobrança desse IPVA. A base de cálculo em cima do valor de cada, de acordo com os valores desse veículo. A base de cálculo como eu falei, o valor do veículo que vai ser aplicado. Então, é uma base de cálculo fixa que vai ser aplicada de acordo com o valor do veículo. Então, quem tem um carro mais caro, paga o IPVA mais caro, ok? E aí, o contribuinte é o proprietário do veículo, perfeito? Então, veja, gente, como eu estou falando por exemplo, do IPVA aqui, ou do IPTU, ok? Que eu tenho um bem imóvel de plano de fundo, quem vai ser o responsável aqui, por exemplo, é o proprietário do automóvel. Mas esse valor, caso não seja pago, vai ficar gravado, ou seja, no bem. Então, ou seja, o Estado ele vai poder lançar a cobrança desse PVA como uma restrição dentro deste automóvel, porque é a garantia que ele tem de receber. Assim como o IPTU, o município pode pedir a execução por meio da garantia desse bem imóvel que não está sendo pago este tributo, ok? Então, nós passamos aqui os três impostos estaduais, ok? Por fim, nós temos os impostos federais, que nós temos o imposto de importação, imposto de exportação, imposto de renda, imposto sobre operações financeiras e os impostos sobre a propriedade rural. Então, vamos lá bater cada um desses aqui também, para a gente fechar as espécies e características de cada um, classificação dos impostos. Então, vamos começar aqui, seguindo a ordem da apostila. Primeiro imposto é o imposto de renda, ok? Então, esse imposto de renda, ele vai desde que eu tenha essa circulação, ou seja, essa receita dessa renda, ok? Desde que eu tenha atribuído, né, recebido essa renda. Então, assim, essa aquisição dessa disponibilidade econômica, essa aquisição dessa renda, esse produto desse capital vai ser cobrado dentro desse fato gerador que vai ter o imposto de renda, ok? O lançamento, o contribuinte, então, é toda pessoa que teve essa disponibilidade, esse ganho de renda,
ok? Esses proventos naquele ano do calendário. Então, por isso que a doutrina fala que até aquele que tem atividade ilícita, ele vai tributar, ele pode tributar, porque se ele, no final do ano, ele demonstrar em suas contas bancárias o oferimento de uma renda, ele vai ter que tributar pelo imposto de renda. E o lançamento aqui, eu também por meio de declaração. E aí, se tiver algum erro, de ofício, a Receita Federal vai fazer o lançamento da cobrança deste tributo. Então, ou seja, esses tributos que são, em regra, pelo lançamento por declaração do contribuinte, passa por uma fiscalização do fisco para que ele possa depois, caso esteja algum erro, fazer o lançamento de ofício, ok? Então, o IPI, que são os impostos de produtos industrializados, com previsão também dentro do CTN, ok? Alguma informação assim mais relevante do imposto de importação é com relação ao fato gerador, pessoal. Por quê? O fato gerador do imposto, do IPI, imposto de produto, imposto sobre produtos industrializados, o fato gerador vai ser esse desembaraço aduaneiro do produto. O que é esse desembaraço aduaneiro do produto? É esse produto, quando chega do exterior, e eu ter o recebimento dele para que ele possa adentrar dentro do território brasileiro. Então, esse desembaraço aduaneiro que se faz sobre esse produto, nessa essa transação econômica internacional, é que vai ser como fato gerador desse produto, ou seja, esse produto que está vindo de procedência estrangeira, ok? Da saída do produto, né, do importador até a chegada aqui no porto, esse transporte, esse serviço que vai ser tributado dentro do IPI, ok? E aí, dentro dos impostos que eu tenho do comércio exterior, eu tenho o imposto de importação, ok? Que, então, dentro do imposto, então, ou seja, eu estou importando uma carga, eu vou estar pagando tanto o meu IPI quanto o imposto de importação, ok? Então, dentro dessa entrada aqui, o fato gerador é a entrada do produto. Veja, no IPI é a comercialização, o desembaraço aduaneiro do produto. Já no imposto de importação é a entrada desse produto no país, ok? E aí, a base de cálculo, eu tenho várias formas, a legislação, né, o Código Tributário Nacional traz várias formas que vão ser cobradas de determinados produtos, a depender dos valores, tá? E o contribuinte aqui, eu tenho tanto o importador, ou qualquer um que a ele se equiparar, ou seja, que demonstrar ser aquele que está importando, ter responsabilidade, relação direta com essa importação, e o arrematante desses produtos abandonados ou apreendidos. O que é isso aqui? Em caso de leilão, ok? Então, ou seja, em caso de leilão, eu estou leilando bem, eu vou ter, né, que foi travado nesse desembaraço aduaneiro, eu vou ter que pagar este imposto de importação, ok? E aí, esse IPI, eu também vou ter como contribuinte quem está comprando esse produto proveniente de um leilão, tanto o IPI quanto o imposto de importação. Já o imposto de exportação, ele é para quem está exportando, para essa saída dos produtos sobre o território nacional, ok? Então, todo esse produto está sendo exportado que vai ser cobrado pelo imposto de exportação. E aí o contribuinte, mais uma vez, aí é quem exporta ou quem a ele se equiparar, ok? E tanto o imposto de importação quanto de exportação, eles são lançamento por declaração. Então, aquele que está exportando, aquele que está importando, dentro desse desembaraço aduaneiro, tanto o IPI quanto o imposto de importação, eu vou ter essa declaração para fazer esse lançamento do tributo. Já e não havendo a omissão ou o erro nesse cálculo, vai ser feito de ofício pelo ente que é a União, ok? E, por fim, nós temos o Imposto sobre Operações Financeiras, que é o IOF, ok? Que é um grande vilão dentro da economia, da política de economia brasileira,
de competência da União, e aí eu tenho como uma função de regulador dessas políticas monetárias nacionais, ok? Então, o IOF ele é lançado mão pela União para fazer esse controle, disciplinar o mercado financeiro, os efeitos monetários, ok? Para não haver grande desvalorização da moeda, ok? E o fato gerador desse imposto sobre as operações financeiras, eu tenho um fato gerador que vai nascer de toda operação de crédito, ok? Essa transmissão de crédito vai ter de valor, eu vou ter esse imposto sobre o IOF sendo cobrado, quanto às operações de câmbio, ou seja, né, câmbio de valores, compra de dólar, ganho de moedas estrangeiras, vai ser cobrado também o IOF, e quanto às operações de seguro e operações relativas a títulos imobiliários, ok? Títulos mobiliários, desculpa. Títulos mobiliários, quanto a operações de seguro, com relação a operações de câmbio e com relação à transmissão de crédito. Aqui eu vou ter cobrado o IOF, ok? Competência da União, instrumento como função de política monetária cambial, fato gerador, a movimentação de crédito, operação de câmbio, operações de seguro e aquisição de títulos de valores mobiliários, ok? E o contribuinte é qualquer pessoa que estiver dentro dessa operação tributária. Então, ambos vão ser responsáveis por este tributo, ok? E nós temos aí, por último, que é o Imposto sobre Propriedade Rural. Então, o IPTU municipal é propriedade urbana e o Imposto sobre Propriedade Rural de competência da União, que é o famoso ITR, ou seja, ok? Tem essa função extrafiscal, sobre essa propriedade, sobre esse domínio ou posse desse bem imóvel de natureza rural, ok? As alíquotas são progressivas, de acordo com o valor venal deste imóvel, né? A base de cálculo vai ser o valor fundiário do imóvel e o contribuinte sendo proprietário, o titular do domínio ou o possuidor desse imóvel rural. E o lançamento também é feito por declaração, podendo, por meio de fiscalização, ser feito pela União de ofício. Justo, pessoal? Essas informações que eu passei para vocês constam na apostila, tá? Da página 53 a 63. Outras informações vocês podem pegar na doutrina indicada que eu passei para vocês, que tem disponível na biblioteca virtual da faculdade, tá? E nos próximos encontros nós estaremos trabalhando alguns exercícios que eu vou estar aplicando para a gente estar fixando o conteúdo dessas últimas aulas e também já preparar vocês para a prova, que eu já adianto que a prova será uma lista de exercícios. Estou pensando em colocar uns 20 exercícios para vocês possam responder essas questões de direito tributário. Ok? Aguardo vocês no próximo encontro. Postem o trabalho até o dia 15 de junho e depois só encerrando com a prova. Ok? Dúvidas, eu estou à disposição, só chamar no chat ou por outro meio que vocês queiram utilizar. Ok? Bom final de semana para todos, bons estudos.